Interessante. E a segunda é que as empresas são pessoais, você falou. São. Eu gosto de colocar um exemplo, Tomil, de um adolescente, né, que vai sair para a balada. Digamos que ele fez 18 anos, então já é um adulto pela lei. Né? Mas hoje sai bem antes. Sai também, bem né? antes, mas nesse caso ele sai de carro, né? Ele já sai com dinheiro e vai para a balada. Né? Os pais eles podem ter duas linhas de pensamento. A primeira é, ele ainda é o meu filhinho do coração e ele não sabe o que vai fazer, apesar dos valores que eu coloquei para ele. E numa segunda linha, ele é perfeitamente adulto e eu tenho plena e total confiança no que ele vai fazer e no que ele vai agir. Né? Então, esse conflito desses dois pensamentos ocorre também na empresa, quando ela já tem um tamanho para ser considerada adulta, mas ainda não pode não ter o comportamento de empresa adulta. Né? E aí, quando você faz analogia com o adolescente e o pai, é porque seria o dono que está ali o dono tomando da empresa. Todas as decisões e Exatamente. tal, é então, eu vou cuidar desse adolescente, desse adulto, com cuidado de adolescente, ou eu vou dar o tratamento adequado. Então, o ponto é uma transição. Eu não posso tratá-lo completamente como adulto, mas também não posso tratá-lo completamente como adolescente. E o alinhamento estratégico, ele entende que a empresa está passando por essa crise de tomada de decisão. E tem uma série de ferramentas que nós auxiliamos o empresário a tomar as decisões corretas. Então, como capacitar a equipe, como definir o propósito da equipe, como comunicar a equipe, como passar responsabilidades para a equipe, o que pode e o que não pode ser delegado, né? São ações que a gente trabalha nesse tópico de a empresa é pessoal. Tá, e essa questão da empresa pessoal, do exemplo que você colocou, né? Da empresa pequena que cresce, também tem o caso da empresa familiar, né? Exatamente. Que depois de determinado momento elas é obrigado, né, a se profissionalizar. Né? E passa também por esse período. Né? Passa. Existem também os complicadores que podem ser os filhos, os netos, que talvez não tenham o mesmo ideal, a mesma essência dos primeiros sócios, né? E esse conflito de pensamentos diferentes tem que ser trabalhado, né? Porque a empresa é pessoal, ela é familiar, e repassado de uma forma clara para as pessoas, para que as pessoas não fiquem em dúvida se a essência é a essência original do pai ou se mudou e precisamos reatualizar a nossa linha de pensamento e traduzir isso em ações dentro da empresa. Uma coisa assim, quase inimaginável é o filho querer aceitar que o pai vai lá na festa com ele, né? Exatamente. Ele quer estar sozinho e ter a responsabilidade de assumir a vida, né? Na empresa também poderíamos dizer que, no caso das pessoas, dos funcionários, eles se sentem mais à vontade quando eles podem tomar decisão, onde eles têm responsabilidade, do que o dono está sempre junto? Tem os dois pontos que são importantes, Tommy. O primeiro é, se eu estou capacitado, se eu tenho valores, se eu tive uma boa educação, isso é motivo de orgulho, eu estar sozinho em uma festa. Eu sei o que fazer, eu sei como me comportar. Né? Então precisa estar bem capacitado. Então o empresário tem que preparar a equipe dele, capacitá-la para que ele consiga tomar decisões com autonomia. E aí a coisa funciona muito bem. Ok. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida. FURB TV, um canal para o saber. Voltamos a entrevistar Orlando César Cor Pamplona, que é sócio empresário da Effecta Coaching, empresa de consultoria em Blumenau, e estamos falando sobre a questão do alinhamento estratégico. Bom, Orlando, a gente falou no segundo bloco dos 3 fundamentos, falamos de 2, né? Sim. Da questão do fundamento no coaching e que as empresas são pessoais. Certo. Né? E tínhamos o terceiro, que você falou lá no primeiro bloco, que era a questão da necessidade de especialista. Isso, exatamente. Como é que é isso aí? A empresa média ou pequena, Tomil, ela não dispõe de especialistas verticais, pessoas que conhecem profundamente um assunto disponível. Tem que saber de tudo e fazer tudo. Tem que saber de tudo e ela trabalha muito alinhada às necessidades do cliente, então as demandas são muito imprevisíveis dentro desse tipo de empresa. E nós levamos isso em consideração e nós priorizamos as ações de acordo com a capacidade da empresa. Então, a empresa não é mobilizada a trabalhar no plano estratégico. As pessoas são convidadas a se comprometer com o que é verdadeiramente importante. Esse é o grande diferencial e é o que faz o alinhamento estratégico funcionar tão bem com empresas com capacidade de mão de obra ou de pessoas reduzida.
Então se aplica a pequenas e médias empresas tranquilamente. Então. Aplica-se e o trabalho foi feito exclusivamente para elas. Foi uma adaptação de um modelo que dominamos de grandes empresas para aplicá-lo a pequenas e médias empresas. Esse foi um trabalho da Efecta, então. Foi um trabalho da Efecta Coaching. No caso, não alinhamento, porque alinhamento mas essa adaptação para a pequena e média empresa, vocês fizeram esse trabalho. Isso, então. Isso é um produto... E os resultados, como é que tem sido? Olha, são fantásticos do ponto de vista de mobilização. Não perdemos muito tempo discutindo uma frase bonita de missão, uma frase bonita de visão. Nós vamos na essência. Em 2 ou 3 encontros com os diretores, nós já percebemos a essência da empresa, o que o diretor ele entende que vai encantar o mercado. Nós convidamos ele a preparar uma apresentação para os funcionários. Ele vai tentar fazer com que os funcionários entendam que isso é importante, né? E às vezes os funcionários sugerem coisas que ele não havia percebido. Então, é uma construção a 4 mãos, o empresário e os colaboradores. O terceiro ponto é fazer o plano de ação. Eles escolhem de 20, 30 opções, 2 ou 3, e focam nessas, porque é essas que vão trazer o resultado. E, geralmente, esse resultado já paga o projeto. Você falou da questão da missão, visão e valores, né? Sim. Que, às vezes, se discute tanto a questão conceitual e realmente se perde muito tempo na discussão conceitual, né? Mas esse é o fundamento também do alinhamento? Começa por ali? Começa por ali. Nós deixamos bem claro que não é importante uma frase bonita. É importante que a essência seja consistente. O que nós entendemos como missão, que poderíamos chamar de visão? Entendemos de missão algo que me eterniza, algo que eu posso sentir orgulho após eu ter passado desse mundo, de ter ajudado a construir. É a razão da existência. A razão da existência. E geralmente isso se confunde com o pessoal. Exato. Então, nessas empresas, como o atendimento é pessoal, não tem como uma empresa que quer ser inesquecível ter um funcionário que quer passar despercebido. É uma extensão da pessoa, na É uma verdade é extensão uma da missão pessoa. das pessoas, né? Porque a empresa é constituída por gente. Né? As pessoas dizem assim, eu quero fazer parte disso, eu me sinto bem fazendo isso, né? Eu não quero permitir que a empresa cresça sem que eu esteja junto. Mas as pessoas efetivamente têm que saber o que é, né? Qual é a razão de existir. Qual é a razão de existir. E fazer parte do projeto. Né? Exatamente. E a visão não, a visão é algo que eu preciso construir. A visão a gente diz assim, ela criou um caminho, criou, então ela está certa. Se ela não criar um caminho, não está certa. É o caminho a ser seguido. Então. Caminho a ser seguido. Então, por exemplo, eu quero ser um político, eu quero ser um senador. Eu começo a pensar o seguinte, eu conheço os motoristas de táxi, eu conheço o pessoal de comunicação, eu sou o presidente de uma associação de bairros, ou seja, o caminho começa a ser montado para ser um senador da República. Eu não tenho mais como fugir dessas ações se aquele é o meu propósito de vida. Então, mas eu tenho que saber efetivamente onde eu quero chegar. Aonde quer chegar, exatamente. E os valores? Os valores, eles constroem a missão. Então, eu quero ser inesquecível, ou eu quero ter credibilidade. Quais são os valores que constroem me torna inesquecível, ou me dá credibilidade? Bom, credibilidade, eu tenho que ter ética, né? Eu tenho que ter coerência com o que eu falo, eu tenho que fazer o que eu falo. Né? Então, os valores, eles mais ou menos estão alinhados e constroem a visão. São as ações efetivas mesmo, né? A razão, né? A existência, a relação para atingir a missão. Então. E tem algo que nós fazemos num exercício, que é entre valor e crença. Nós dizemos que a crença é algo que eu acredito e o valor é algo que eu pratico. Então, nós começamos a identificar os valores e chamamos todos eles de crença. E aí, nós precisamos conversar sobre você pratica essa crença? Interessante isso, que normalmente trata-se os valores não nesse sentido aplicável, né? Não aplicável, né? E é uma ação mesmo. Exatamente. Quais são as ações que justificam você chamar essa crença de valor? Então, é feita uma reflexão em cada um. E com o tempo, Tomil, as pessoas começam a ser atraídas por esses valores e começam a criar uma barreira em um valor que não faz sentido para mim. Eu quero ser uma pessoa que quero passar despercebido, não posso trabalhar numa empresa que quer ser inesquecível. Bom, Orlando, o telespectador micro, pequeno empresário que está nos assistindo, o que ele pode esperar, por exemplo, contratando um trabalho de alinhamento estratégico da Efecta? Qual o resultado esperado? Olha, nos clientes que nós estamos atendendo, o resultado é animador. Cria-se uma
quase que uma euforia na empresa, tanto pelo empresário de saber claramente o que a equipe está fazendo, né? Ele tem essa certeza de que a equipe está produzindo algo que ele realmente acredita. O empoderamento da equipe é algo fantástico, porque a equipe se sente dona do negócio, com o mesmo pensamento do empresário, é alinhado. Não que o empresário não muda de pensamento, o empresário melhora o pensamento com a contribuição da equipe, e a equipe começa a viver essa essência, essa verdadeira missão de vida como pessoal. E é muito difícil até segurar isso. Né? Ou seja, a empresa começa a imprimir um ritmo, uma velocidade em questão de ideias, sugestões, muito grande mesmo. Eu tenho percebido que nessas questões, um grande desafio é essa questão que você colocou do empoderamento, né? O empresário delegar, né? Porque normalmente o empreendedor ele tem uma série de virtudes, mas às vezes ele é centralizador. Pela própria característica da empresa, onde ele sempre tomou a decisão. Para ele deixar desse status de poder passar para as pessoas é complicado. Como é que vocês trabalham essa questão? Tem um trabalho também específico com o empresário? Tem. Existe um fundamento na visão que são chamados os marcos estratégicos. São pontos em que vale a pena comemorar. Né? Então, isso tem que ser produzido. E tem que estar muito claro para o empresário que ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, ele compromete a equipe, ele se compromete a, comprar uma champanhe e colocar a champanhe para tal marco estratégico. Esse marco estratégico começa a se desdobrar numa série de ações que têm que ser produzidas. Então, as pessoas vão estar fazendo coisas alinhadas a abrir aquela champanhe, que é o que o empresário quer. Então, o nível de alinhamento entre o que o empresário quer e o que ele estaria cobrando para que seja feito, com o que as pessoas estão efetivamente fazendo, é muito próximo, mesma coisa. Ok. Orlando, muito obrigado por sua vinda à TV Empresa, parabéns a você e a toda a equipe da Efecta, né, pelos trabalhos realizados de alinhamento e de planejamento junto às pequenas e médias empresas aqui da região. Está ok, estamos à disposição. Ok, obrigado. Tá? O programa TV Empresa é uma promoção do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, do mestrado em Administração, do mestrado em Contabilidade e também do doutorado em Ciências Contábeis e Administração da Universidade Regional de Blumenau. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.